Boa noite, Eunice. Agora é para valer. Agora é para valer. Boa noite. Seja bem-vinda. A Carlinha também. É, eu vou já chamar a professora. Nós vamos começando, tá? Eu já adicionei a professora, ela já vai entrar. Boa noite, Pro. Boa noite. Um beijo bem grande. Que bom que a gente já gostou. Agora vire o celular, porque a senhora está com o celular na posição horizontal. Isso, agora, beleza. Tem como deixá-lo nessa posição? Vou tentar. Se tiver um livro, alguma coisa que possa deixá-lo fixado e a Tá, senhora puder nos escutar e ter boa e bom distância para diálogo, tá bom. tá ótimo. Já está. Dene, boa noite, Dene Jussi. A gente está se acostumando nessa nova tecnologia, né, professora? E aí, É isso. natural que a gente não esteja tão ajustado quanto as pessoas pensem que estamos, né? A gente vai se ajustando nesse processo. Tem É que aprender a natural. usar. E, verdade. Aprendendo. Isso, exatamente. Professora, muito boa noite. O fórum se sente muitíssimo honrado. Acredito que quem estiver lhe assistindo e lhe escutando também, por sua extrema, vasta experiência e formação. Já queria dizer, apresentando a senhora às pessoas, que a professora Ivanilde é filósofa, mestre e doutora, com pós-doutorado, e é coordenadora, professora titular da Universidade Federal do Pará e coordena o programa de doutorado e mestrado da mesma universidade. Então, professora, nos sentimos muitíssimo honradas, e eu principalmente, porque eu quero lhe revelar uma coisa que de todos os encontros que já tive com a senhora, nunca lhe disse isso. Que em 2007, quando eu me inseri no mestrado, esse seu livro foi que Sim. me deu muita base teórica e sustentação para minha pesquisa de mestrado, porque eu também pesquisei representações sociais. Nesse livro, a senhora faz menção à ética de Dussel, que também Sim. foi alvo do seu doutorado, né, sanduíche, Sim. o que, para mim, eu volto muitas vezes ao seu livro. Então, muito Ah, obrigada por nos ensinar. A senhora tem muitas obras, quem quiser pesquisar, tem muitos livros seus, inclusive retratando a teoria freiriana, os cadernos que recentemente foram publicados, não é isso? Então, quem quiser buscar as suas obras, é só colocar Ivanilde, livros vão aparecer bastante, inclusive sua organização e sua autoria. Então, muitíssimo obrigada por contribuir com esse campo, contribuir com a educação brasileira e conosco na classe hospitalar. Tá bom? Seja bem-vinda. Esse é um espaço que é nosso e a gente vai se sentir muitíssimo feliz por ouvi-la falando sobre a perspectiva de Freire e a classe hospitalar aí no Pará. Viu? Esteja à vontade. bom, boa noite. Eu cumprimento a todas as pessoas que estão participando dessa live. Agradeço o seu convite por participar deste momento de tão difícil que a gente está vivendo, mas importante, por outro lado, porque nós temos a possibilidade de, pelo menos, usar recursos, né, remotos para se comunicar, para ficarmos juntos em momentos tão difíceis. Em nenhum momento desse a gente pode deixar de falar de situações importantes como a nossa educação, né? Então é um momento Isso. realmente riquíssimo para todos nós e eu agradeço o seu convite. A minha fala, ela tem por base o trabalho que eu desenvolvo no assessoramento do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire, que é da Universidade do Estado do Pará, não da Federal, Sim. tá? No espaço Da UEPA, Expoente então. da UEPA, é UEPA. Tá. Nós temos lá um núcleo de educação popular Paulo Freire, que a gente tem pesquisas, tem trabalhos de extensão, faz formação com educadores populares e em diversos espaços. E um desses espaços é
o Espaço Acolher, que nós estamos lá desde 2004, e a gente faz um trabalho em parceria com com a classe hospitalar, né, com a Secretaria de Educação, e eu destaco em especial a participação das professoras Gilda, da professora Denise, da professora Rita, Eliana, da assessoria da nossa assistente social lá da Santa Casa, a Luzia, e tem feito um trabalho extraordinário lá no Espaço Acolher. E a gente fica muito feliz dessa parceria, porque a gente faz formação, a gente dá assessoria pedagógica, a gente participa de uma forma efetiva desse trabalho lá, com as que eu chamo das meninas do Espaço Acolher. Isso. Né? E temos também uma contribuição lá da UEPA, da professora Tânia Lobato, porque ela ajuda, ela trabalha com a brinquedoteca, ela tem um trabalho mais voltado para a educação infantil. Então, a gente não é um trabalho isolado, é um trabalho coletivo e que envolve muita gente, mas é um trabalho que a gente tem muito prazer em realizar, porque a gente é desafiado todos os dias, né? Todos os dias são desafios permanentes que a gente tem nesse trabalho. E eu gostaria de começar falando que as pessoas em tratamento hospitalar na Amazônia e que frequentam as classes hospitalares, de modo geral, elas são oriundas das classes populares, são oriundas de comunidades rurais, distantes da capital. Algumas pessoas, nós temos trabalho com crianças, jovens e adultos, e lá no Espaço Acolher, em especial, a maioria são mulheres, porque são pessoas vítimas de escalpelamento. Mas, de modo geral, as pessoas que são atendidas são crianças, jovens e adultos. Nós temos esse atendimento nas classes hospitalares. E essas pessoas, elas vêm de comunidades indígenas, quilombolas, de assentados, entre outros, né? Então, elas são de comunidades distantes e é um público que tem uma diversidade cultural, uma diversidade de saberes, de vivências e experiências de vida. E no hospital, além do sofrimento físico em função da doença ou dos acidentes vividos, entre os quais o descopelamento por motor de barco, há uma dor psicológica, né, pelo distanciamento de suas comunidades, de suas famílias, dos amigos, pelas sequelas deixadas por algumas doenças e acidentes, além das discriminações que essa população sofre, né, em função desse processo de escopelamento. Então, a classe hospitalar, ela possui um público que aponta a necessidade de uma educação que supere o paradigma da educação tradicional. Porque essa educação tradicional, ela é competitiva, ela é meritocrática, ela é voltada para a memorização, ela é individualista, ela é descontextualizada, além de, como Paulo Freire diz, ela é opressora. Então, nós não podemos ter um público dessa natureza fazendo um trabalho eminentemente tradicional. Nós precisamos ter outras perspectivas de trabalho. E aí, uma educação que possibilite o direito de todos à educação, a inclusão educacional e social, trabalhe pedagogicamente com a diferença, porque essas pessoas são diferentes, elas têm as suas diferenças culturais, têm as suas diferenças físicas e que precisa ser considerado. Então, levar em conta a diversidade cultural do alunado no contexto da Amazônia, porque nós estamos falando da Amazônia. E por que a educação de Paulo Freire, né, que foi a nossa escolha teórica? Porque Paulo Freire propõe uma educação humanista, né? Há um projeto de humanização em que a pessoa em tratamento de saúde é vista como sujeito da história, como um ser consciente de seu estar no mundo e não somente como corpo biológico. A gente olha para as pessoas como pessoas humanas, né? Ser sujeito na história implica ter autonomia, implica ter participação e gerência no contexto histórico e social do qual o indivíduo faz parte. E a autonomia, ela possibilita que o sujeito tenha voz.
viabilizando a sua participação no processo educacional. Então, a outra perspectiva humanista que está em Paulo Freire é a compreensão do ser humano na sua integralidade do ser. Freire fomenta a valorização da pessoa humana e a pessoa humana é compreendida na sua integralidade, como indivíduo, como cidadão, como ser racional, como ser afetivo, sensível, emocional, né? Então ele nos diz assim, é como uma totalidade, razão, sentimentos, emoções, desejos, que meu corpo consciente do mundo, de mim, capta o mundo a que se intenciona. Né? Então, nós não olhamos o ser humano só como ser que está ali para aprender determinados conhecimentos, mas é um ser que tem afetividade, amorosidade, sensibilidade. Né? E são pessoas que têm um sofrimento psíquico, têm uma dor que precisa ser considerada. Né? Olhar o corpo, olhar a mente, olhar a sensibilidade. Uma educação... Sem que, para isso, professor, a gente precisasse vitimizá-lo, não é isso? Exatamente, porque ele está lá como sujeito na sua integralidade que precisa ser considerado. Não porque ele sofreu um acidente, teve uma sequela, mas em função de que ele é, na sua integralidade, um ser que tem a amorosidade, tem a afetividade, tem a sensibilidade e razão, cognição. Então, a gente precisa olhar o indivíduo nessa sua integralidade do ser. Né? Essa é uma situação importante, porque na pedagogia tradicional o olhar é para o cognitivo, é para o racional, é para se aprendeu ou não aprendeu. Agora, por que, que as dificuldades da aprendizagem isso não se leva em conta? Né? O próprio erro não é visto como possibilidade de aprendizagem. A gente aprende com o erro e a gente não esquece o erro. A gente esquece os acertos, mas os erros a gente não... E o erro é punido. Na prática tradicional, o erro é punido. Você leva um 0 e leva um 10 quando é bom, e quando não consegue fazer, você leva o 0. Não lhe dão outra possibilidade de aprender e de refazer aquilo que você errou. Né? Então, o erro e os equívocos também, né? Isso. Que a gente não erra necessariamente, mas comete equívocos, né? E todo mundo erra, né? Todos nós erramos e aprendemos com os erros. Então, o erro não pode ser punitivo. O erro tem que ser parte do processo da aprendizagem. E essa é uma coisa que a gente não leva em conta, muito menos quando você está trabalhando com pessoas com determinada vulnerabilidade social, né? Como é o caso das pessoas que fazem parte das classes hospitalares aqui na Amazônia. Né? Então, é uma educação que problematiza a realidade social dos oprimidos. Eu estou falando essa parte teórica, mas depois vou mostrar como nós fazemos isso no cotidiano da prática. Esses elementos todos são resgatados do processo. Mas é importantíssimo, professora, que a gente possa fazer um resgate teórico, tendo em vista que nós passeamos no Brasil como um todo e temos uma vastidão de escolhas teóricas que direcionam as nossas práticas e, basicamente, quase que a gente não entende como é que a gente, no campo da classe hospitalar, tem se pensado especificamente nesse campo teórico. Então, eu gosto muito de como a Amazônia, como vocês têm se notabilizado pela escolha teórica e a marcação de um campo que necessariamente precisa ser sempre revisitado, que são as obras, os textos, as considerações que Paulo Freire faz para a educação, tendo em vista que a gente vê aí que muita gente desconsidera os estudos de Paulo Freire, mas são os estudos de Paulo Freire que têm norteado muito as nossas ações pedagógicas no Brasil como um todo. Exatamente. Então, quando Paulo Freire ele traz uma educação engajada, ética e politicamente com as classes populares, nos mostra os desafios que nós precisamos enfrentar com esse contexto de desigualdade social que nós vivemos, de uma desigualdade importante. Então, quando a gente fala problematização da realidade social, porque nós encontramos, por exemplo, no trabalho com as mulheres vítimas de escopelamento, situações de violência que as mulheres não se dão conta dessa violência, e quando se começa a fazer um trabalho
de conscientização crítica, de reflexão sobre a situação vivida, mas para isso tem que ter primeiro uma escuta, né? Porque se a gente não escuta, Sim. a gente não tem como saber o que as pessoas estão vivenciando em suas práticas sociais. E Exato. aí, né, se faz todo um trabalho de empoderamento, de reflexão crítica, para a pessoa sair. Eu acho que a minha internet ou a da professora deve ser a minha. Vocês estão me escutando bem? Pro, deu uma paradinha aqui. Eu queria que a senhora pudesse voltar um pouco a sua fala, porque eu acho que falhou um pouco e as pessoas não escutaram o que a senhora falou. Pode ser? É que essa questão da violência as pesquisas que a gente tem realizado têm apontado a existência de violência doméstica nas mulheres ribeirinhas. Então, esse é um ponto extremamente sério que a gente tem encontrado e que lá no Espaço Acolher a gente tem tido a oportunidade de problematizar junto com elas situações e a gente já vê situações de empoderamento onde elas assumem uma posição contra a violência, assumem a ser sujeitos de sua história e não ficar na dependência masculina sofrendo violência, né? Então, essa situação, quando a gente diz problematizar a realidade, não é só do ponto de vista político, é do seu cotidiano, das suas práticas também cotidianas, né? Suas práticas sociais, né? Então, é uma educação que desenvolve uma luta pelos direitos do ser humano de viver e pressupõe novos valores gestados em experiências de solidariedade e ações dialógicas coletivas, né? Então, sair do individualismo para o trabalho coletivo, para a solidariedade no lugar da competição, né? O fortalecimento das ações coletivas. E também é uma educação democrática, né? Porque envolve o respeito à pluralidade de vozes, à pluralidade das falas dos sujeitos, respeitar os diferentes discursos, pôr em prática a compreensão de pluralidade, que exige tanto a crítica como a criatividade no ato de dizer a palavra. E também tem 3 elementos que eu acho fundamental na pedagogia hospitalar, que é o diálogo, a escuta pedagógica e a amorosidade. Né? O diálogo, a escuta. Mas como a gente faz diálogo se a gente só conversa? Como é que a gente consegue dimensionar o diálogo? Então, o diálogo precisa escutar o outro e possibilitar que o outro diga a sua fala, expresse sua fala, expresse seus sentimentos, suas experiências, seus saberes e suas vivências. Então, o diálogo ele é fundamental porque o diálogo em Freire está ligado à amorosidade. Né? A amorosidade implica o respeito da fala do outro como indivíduo, como cidadão, mas também a amorosidade em Freire está ligada a isso. Ele diz assim: aceitar e respeitar a diferença requer no ato educativo, por ato do educador, saber escutar o outro e ter coerência entre o discurso e a ação. Né? Então, elas estão lá, os educandos, as educandas estão com toda uma vivência, com uma experiência de vida, com saberes que nós precisamos dialogar, porque nós também aprendemos com o outro. Não são só eles que aprendem conosco, nós aprendemos com eles também. Né? Então, o diálogo, a amorosidade é nesse sentido, onde nós vamos trazendo o ensinar e aprender na comunicação que se faz, ao mesmo tempo que se respeita, né? Se respeita os outros. E a escuta vai além da possibilidade auditiva de escutar. Não é só escutar, só ouvir o outro, mas escutar no sentido de tentar compreender o que o outro de fato está expressando, qual é o sentimento do outro, qual é o significado daquela fala. Né? Então, não é só simplesmente ouvir, mas a escuta ela tem que ser uma escuta pedagógica, porque possibilita o aprender com o outro. Né?
E é uma educação amorosa, né? O Paulo Freire diz: o diálogo é solidário e amoroso. O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, pronunciam. Isto é, o transformam e, transformando, humanizam para a humanização de todos. Né? Uhum. A amorosidade, a humanização faz parte do processo dialógico. Bom, e a outra questão que eu chamo a atenção é que é uma educação crítica e criativa, né? Porque ela problematiza a realidade, mas também possibilita a criação, a criatividade. Há em Freire a ligação entre o estético e o moral, né? A boniteza está ligada ao agir humano. Isso faz parte da compreensão da estética em Paulo Freire. E a criatividade humana é fundamental na ação educativa. Então, nós não podemos ficar restrito apenas à ação cognitiva no processo educacional. Nós temos que trabalhar as habilidades, a sensibilidade, a criatividade, além do pensar lógico, né? Mas temos que também possibilitar o estético nesse processo, o imaginário. Isso tudo faz parte da educação freiriana, né? Considerando até que a imaginação necessariamente precisa de uma abstração cognitiva que dê ao sujeito, inclusive, a condição para poder se manter criativo, porque a criatividade não nasce do nada, nasce exatamente de uma produção que o sujeito faz por sua cognição. Muita gente costuma dizer: eu não tenho criatividade para nada. Talvez tenha habilidade para uma outra coisa, mas tem pessoas que têm uma criatividade muito grande e um processo criativo que nos coloca num lugar de: nossa, como essa pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento, mas é tão criativo, produz tantas coisas que esteticamente poderiam estar colocadas nos lugares acadêmicos e elas não estão. Então, acho que a senhora traz pontuadamente a questão do ouvir de Freire, que a gente precisa ter um olhar mais aguçado. E, além disso, o aluno precisa ser desafiado. Quando você diz para o aluno e já entrega tudo pronto, como a gente faz na pedagogia tradicional, copia no quadro e simplesmente reproduz, você não estimula o indivíduo a pensar, a criar, a construir, a fazer alguma coisa, né? E a pedagogia freiriana é ao contrário, ela estimula a criatividade, ela estimula o criar, ela estimula o produzir. Não é o professor que vai fazer, é o aluno. E a partir do que ele faz é que você orienta. Você orienta a partir do que ele produziu e não daquilo que você quer que ele produza, né? O qual você faz. Não, você tem que dar a possibilidade da criação do outro. Além disso, há também a pedagogia da pergunta, né? O perguntar mais importante do que as respostas, e os nossos ensinos são mais de resposta do que de pergunta, porque o perguntar estimula a curiosidade, estimula a pesquisa, a busca, e é isso que o Paulo Freire chama a atenção no processo educacional, né? E é uma educação que respeita a leitura de mundo dos alunos, os seus saberes, a sua cultura, estimula a criatividade que envolve o pensar, o agir, o criar, né? E eu tenho alguns pontos metodológicos e da prática, né? Primeiro, o ponto de partida é o contexto sociocultural dos educandos, tendo como referência suas experiências de vida e leitura de mundo. E uma das coisas que nós realizamos é o mapeamento dos saberes culturais das educandas, isso na EJA, né? A gente faz um trabalho de mapeamento desses saberes, o que elas sabem sobre as práticas de trabalho das ervas da Amazônia, da medicina popular, né? O que elas fazem do trabalho na roça, os saberes da vida, da vivência, do seu cotidiano. E esse mapeamento que é feito, ele possibilita você entender o que aquelas pessoas têm de conhecimento, o que elas têm de prática e o que ela precisa da escola.
O que conhecimentos da escola ela precisa para lhe ajudar a melhor intervir na sua própria realidade a partir do que ela tem. E aí é o diálogo, porque você não vai impor um saber da escola, você vai dialogar o saber dela com o saber da escola. Né? Então, os dois são importantes, não é só o saber da escola. O saber de vida delas também são importantes, são valorizados. Né? Então, essa cartografia, a gente permite, por exemplo, saber o saber das águas, da mata, da terra, de trabalho, medicina, o imaginário feminino. Tudo isso a gente traz nesse mapeamento dos saberes, porque a gente não só conhece melhor as próprias educandas, valoriza aquilo que elas têm de conhecimento. Nós elaboramos, por exemplo, livro didático. O livro didático não para ser usado, né, fora, mas usado por elas, onde aquilo que as histórias que elas escrevem, as experiências de vida, te monta um livrinho com essas histórias delas. Isso tudo é no sentido delas mostrarem, fui eu que fiz, fui eu que construí, fui eu que procurei, eu sou o sujeito. Né? Então, essas experiências não ficam no vazio, elas são trabalhadas no sentido de ser usadas na própria prática pedagógica, daquilo que elas produzem. Análise crítica da situação da vida, amarrada pelas educandas, foi o que eu falei agora, a questão da violência, foi uma das situações. Isso. Né? Quer dizer, as situações de trabalho, a exploração do trabalho, várias situações de vidas que elas relatam, que narram, a gente faz a reflexão crítica para que elas pensem e quando voltem, terem uma outra postura na sociedade que vivem. Né? A utilização de temas e palavras geradoras, esse é um princípio básico metodológico do Paulo Freire, mas elas são oriundas das falas das educandas. E tem que ter sentido e significado para elas, porque aquilo que a gente vai acrescentar de conhecimento da escola, elas estão sabendo do que se trata, porque elas têm sentido e significado para elas, para a vida delas, para o contexto delas. O diálogo e a escuta, como estratégias metodológicas. Aí, além do mapeamento, nós tivemos uma aluna que era da psicologia, que criou a roda de sentimentos. Essa roda de sentimentos tinha como objetivo trabalhar as emoções, os sentimentos das educandas, com vista de promover a autoestima, laços de solidariedade, entre outros. Né? Então, a roda de sentimentos ela foi criada para isso, para trabalhar o emocional, o afetivo, porque tem momentos que você não tem condições de ministrar uma aula, porque as pessoas simplesmente estão afetadas por alguma situação, ou de morte, ou da piora na doença. Então, naquele momento, a aula deixa de ser aula e passa a ser um encontro dialógico, de reflexão, né? de atos de solidariedade, de construção de relações afetivas. Né? Então, essa roda de ajudou muito no campo do psicológico. Né? Então, o diálogo ela passa não só no cognitivo, nas práticas cognitivas, mas também nas afetivas. Né? Então, a roda de sentimento foi muito importante, porque ela possibilitou trabalhar as emoções, os sentimentos, de uma forma que elas se sentiam em condições de falar. Às vezes, por exemplo, relatar o acidente, às vezes não conseguiam falar para o pessoal da área médica, mas conseguiam falar lá no espaço acolher. Né? E a gente sabe, do ponto de vista psicológico, como é importante a catarse, né? De você colocar para fora o que está incomodando, o que dói. Né? Que enquanto você fala, você também se cura. Né? A tomada de consciência de quanto dói, a dor alivia-se enquanto eu falo da minha dor. Isso. E o outro acolhe os seus... Isso. Né? Então, há um acolhimento. Dinâmicas pedagógicas para desenvolver a criatividade e a criticidade. Então,
atividades produzidas pelas próprias educandas. Sempre as atividades são parte do que elas produzem. E não é o professor que traz tudo pronto para a sala. Entendeu? Elas produzem e o que elas produzem é que nós vamos trabalhar pedagogicamente os conteúdos. Então, essa criatividade, expressão, né, ela vem dessas dinâmicas pedagógicas que a gente desenvolve para... Então, a aula não é cópia de quadro, né? A aula, ela envolve todas as dinâmicas. É algo que se produz junto com as pessoas. Sim, exatamente. E com isso, com esses produtos que eles próprios criam, a gente trabalha o conteúdo. E não transforma acabado. Isso. E fica também numa mera cópia do quadro. Não, isso não tem. Né? Toda atividade, ela envolve dinâmicas que, vamos dizer assim, trabalhem coletivamente e ações individuais e coletivas, mas que sejam criativas. Enquanto a senhora está relatando aí, eu estou me lembrando de uma experiência vivenciada por mim na roça, enquanto minha irmã era professora na zona rural. E, à época, ela alfabetizava, como o ensino da alfabetização para jovens e adultos, e principalmente os idosos, era um Mobral, e se tinha toda uma sistematização do ensino de Paulo Freire. E me recordo que a primeira atividade da qual eu me apaixonei bastante, uma atividade que ela fazia com as pessoas que moravam ao redor e que estudavam na escola lá na roça, foi a produção de uma horta comunitária, onde eles semeavam, cuidavam, estudavam sobre aquilo, mas também, além de produzir, eles consumiam o que produziam. Então, acho que talvez a direção tomada para ser professora, eu tomo a partir dessa lembrança muito viva da qual minha irmã Antônia produzia na roça. E é exatamente isso que a senhora está trazendo aí no seu relato, fazer com as pessoas. Isso, e a criança faz isso também, só que é dentro do universo dela, do mundo dela, da vivência dela, da experiência dela. Mas você estimula a criar, ela cria, ela desenha, ela pinta, ela cria, ela monta, ela faz as coisas, né? Então, são atividades que saem daquela rotina de ficar copiando no quadro e memorizando conteúdo, mas traz a experiência, a criação e a reflexão. Isso. Né? Ou seja, você aprende pensando, aprende fazendo, né? Então, inclusive, exemplo, pensando sobre o que sabe, né? O que eu sei disso, eu vou fazer disso que eu sei. E o Paulo Freire diz, você parte daquilo que você sabe, é o ponto de referência, e não de algo que eu não sei. Parte do que sabe para o que não sabe. Né? Então, faz mais sentido. Isso, você parte de onde você sabe. Por isso a leitura de mundo, a importância da leitura. Né? Porque você tem um ponto de referência, é aquilo que você sabe. E do que você sabe, você vai para o que ainda não sabe. Né? Então, por exemplo, aulas dialógicas, pesquisas, criação de situações existenciais, como você falou aí da roça, né, da horta, você pode criar, por exemplo, mini mercadinho, criando dinheiro, botando os rótulos e embalagem para vender, como se estivesse numa loja, entendeu? Você cria situações de vida, situações vivenciadas no cotidiano e cria na escola, né? Também atividades extraclasses também é importante, né? Que você saia para ver a realidade fora e trazer para discussão na sala, né? A produção de materiais educacionais, como jogos, livros, cadernos pedagógicos. Lá o Espaço Acolher tem um caderno pedagógico que traz a realidade das crianças da Amazônia, maquetes, né, que tratam o contexto. Então, são várias coisas dinâmicas e produtos e materiais que podem ser usados, além também da tecnologia. Né? Nós temos o computador, então, as tecnologias de informação, isso também é outro recurso que também é usado.
lá no Espaço Acolher, e que também é outra possibilidade de uso, porque não tem mais coisa instigante para a criança do que o computador, né? Sim, computador, jogos no computador, atividades. Atividade é extremamente curiosidade, né? Estimula a curiosidade. Então, todos Isso. os recursos são importantes no uso da metodologia. Também a interação entre os saberes de forma interdisciplinar, porque não se trabalha os saberes separados, mas se trabalha em articulação, né? Você trabalha conteúdo de português, mas envolvendo também a matemática, a partir dos temas geradores. Então, as disciplinas não são estanques, elas são integradas, elas são relacionadas. O uso de diferentes formas de comunicação, a valorização da arte, da estética. Por exemplo, lá na classe hospitalar, se usava a fotografia, o uso da fotografia, né, como recurso pedagógico. Então, mas tudo isso relacionado ao contexto sociocultural das educandas, né, que é o contexto que elas vivem. Nada é separado desse contexto. Essa é a diferença, né? Então, o trabalho do Paulo Freire é um trabalho que exige do professor uma mudança de atitude, porque ele vai ser muito mais o que pensa junto com o aluno, o que constrói junto com o aluno, o que instiga muito mais o aluno do que ele fazendo, como é na prática tradicional, onde o professor pesquisa, ele planeja, ele executa e o aluno só recebe, né? Não. Nesse processo, você tem que conhecer o aluno, escutar o aluno, fazer um plano de trabalho junto com o aluno e, junto com ele, instigar que ele aprenda. Ele é o sujeito da sua aprendizagem, né? Então, essas histórias dizem assim, o menino não aprende, isso não existe. Ele tem dificuldade de aprender, mas ele aprende. Então, o que nós podemos fazer para ele aprender, né? Então, a questão de dizer isso no campo da educação especial é muito presente. E o menino não aprende. Então, o menino não aprende, fica por isso mesmo. Não. Todos aprendem. Todos têm seu ritmo diferente de aprendizagem, têm suas limitações e suas possibilidades. E o que nós temos que fazer é compreender onde estão os limites, onde estão as possibilidades e trabalhar isso com o aluno, né? Instigando o aluno a pensar, a criar, a produzir, a ser realmente o sujeito de sua prática, e não conduzido, ele sendo conduzido. Isso já o Rousseau dizia há muito tempo atrás, né? Se nós conduzirmos a cabeça do outro, a dele será inútil. Exato. Então, e é isso que a gente tem muito produzido, né, professora, na educação. A gente tem se queixado muito do número de pessoas analfabetas, de pessoas que não ascendem, porque a gente não muda a postura de considerar que o sujeito naquele espaço, ele é um sujeito do processo de sua aprendizagem, que, portanto, o professor está ali para auxiliá-lo na ascensão desse produto, de ser sujeito, de ser ator de si. E quando eu faço por ele, ou conduzo a ele, ele deixa de exercer as suas próprias capacidades, né? Porque ele vai fazer por si. E a gente vê muito isso quando se fala dos deveres de casa, né? Que os professores fazem os deveres de casa e quem faz são os pais, não são os... Exato. Então, ou seja, é o aluno que tem que fazer, é ele que tem que realizar, é ele que tem, com erros, com acertos. Ou com acertos. É ele que tem que fazer, mas acaba fazendo por ele, pensando por ele, conduzindo ele, né? Então, na Amazônia, então, quando a gente fala na Amazônia, a gente não pode pensar nesse contexto dessa população ribeirinha que está no ambiente hospitalar, com essas de complexidade de situação, de pensar numa prática que seja que não seja inclusiva, né? Uma prática que não tenha a perspectiva da inclusão social e a perspectiva de que as pessoas sejam sujeitos de sua história, porque elas vão voltar para as suas comunidades e elas precisam
ter já uma autonomia para desenvolver a sua vida de forma mais efetiva, como cidadão, né? Como pessoa. Isso, exato. Professora, tem um bando de gente comentando sua fala, e ao passo que a senhora vai falando, as pessoas estão tão empolgadas, vão falando, vou trazer alguns comentários aqui do que as pessoas estão dizendo sobre o que a senhora está trazendo para nós. Robelita diz assim, mediar e auxiliar as descobertas. Sobre esse aspecto que a senhora está falando. Kátia diz, trabalhar as possibilidades e entender os seus limites, os limites dos estudantes. Jussi diz, o aluno é o construtor e coautor de aprendizagem. Parabéns ao seu trabalho. E ao trabalho das professoras aí na Amazônia. Certo? Se eu não ler todo mundo, a Kátia também fala, é uma escuta sensível, do que a senhora abordou um pouco mais antes. Kátia, Jussi diz de novo, a premissa da Escola Democrática de Cunel. Isso. Certo? Porque, veja, eu acho que o grande desafio do professor é fazer a mudança de atitude. Não é saber a teoria, muita gente conhece a teoria, mas o problema é colocar em ação, é colocar na prática, é se policiar para não conduzir o outro, né? É pensar em criar possibilidades e não se concentrar nas limitações. Uma das coisas que mais me incomoda é justamente no ensino tradicional é porque você não só trabalha a limitação, como você classifica o aluno. O aluno, quando é taxado de burro, que isso é natural, entre aspas, na escola, você já está dizendo, você não aprende. Você, quando é classificado de burro. E, às vezes, a limitação dele não é dele, é do processo pedagógico que está sendo efetivado. Não é ele. Né? E aí nós podemos considerar uma série de elementos, né, professor? Uma sala muito numerosa, às vezes apertada, às vezes sem um ar que seja possível para que todos respirem, materiais que não são disponíveis, uma série de elementos que contribuem para a gente também classificar. Né? Isso. E aí você olha o limite, você nunca olha a possibilidade, né? Eu tenho feito um trabalho com aluno autista, também dentro da linha freiriana, e a gente tem tido experiências assim fantásticas. Porque, por exemplo, o autista de um menino não se comunica, então ele não pode se comunicar. Se ele tem dificuldade de comunicar, não quer dizer que ele não possa nem vá se comunicar. Isso. Né? E aí o que acontece? Quando a gente propôs fazer um trabalho de grupo e não individual, a primeira reação foi, mas quando que ele vai se comunicar? E o Paulo Freire diz que toda educação é comunicação. Se é comunicação, se é diálogo, como é que a gente... há uma mediação, igual o Vygotsky também fala da mediação. E a mediação não é só o professor, é o próprio aluno também mediando a mediação. E aí você coloca o aluno da educação especial isolado, separado, com atendimento separado, isolado, individualizado. E quando nós propomos fazer o coletivo, fazer o grupo, a reação foi essa. Mas quando, ainda mais autista, não vai conseguir. E nós estamos vendo resultados fantásticos. Da mãe dizer assim, mas esse menino não comia banana, agora ele está comendo banana. Esse menino não falava, agora ele está falando. Entendeu? Então, coisas que a gente está vendo de resultado que mostra que a mediação não é só do professor, a mediação é do aluno. E na hora que ele olha o colega fazer, ele aprende com o outro. Ele quer fazer igual ao outro. Ele é motivado a fazer, entendeu? Então, toda a metodologia que o professor vai fazer para motivar o aluno, ele acaba sendo motivado pelo próprio colega, quando o colega faz e ele quer fazer também. Então, os desafios que eu acho que a gente tem hoje é justamente
superar essas limitações. É perceber as limitações, considerar as limitações, mas não ficar nelas, né? É superar as Sim. limitações, é avançar nessas limitações. E por isso que eu penso que a educação freiriana, ela possibilita às educandas ribeirinhas, que, sintetizando a minha fala, primeiro, a expressão da leitura de mundo das educandas, né? Respeitando como sujeito. Isso é feito desde a criança até o adulto. Isso é feito. Uhum. Promover a autonomia delas, né? No sentido delas que vão fazer, elas que vão criar, elas que vão pensar. Nós vamos orientando, conduzindo junto com elas um trabalho dialógico, né? Estabelecer a relação de amorosidade, de dialogicidade, laço de solidariedade, as atitudes não fora da competição, da classificação, de rotulação, né? O acesso à escolarização por meio da alfabetização e da próprios conteúdos escolares, isso é um trabalho pensado, planejado para que eles avancem no processo de escolarização e também promove um empoderamento, né? Como eu falei para você, que a gente tem feito isso com as pessoas adultas, com as mulheres que discutem certas situações de vida social. E possibilita a formação da identidade delas como povos ribeirinhos, como povo das águas e das florestas, né? Porque a gente não quer passar o valor da cidade, a gente quer que elas se vejam como pessoas ribeirinhas, tenham construído a sua identidade ribeirinha. Uhum. Eu penso que isso a gente tem conseguido realizar lá no Espaço Agulhense. Engraçado, professora. Quando a senhora está falando aí, ontem eu assisti a um seminário de mulheres, mulheres latinas, e uma das mulheres latinas indígenas, ela falava num ponto que a senhora tocou aí, que é muito importante o fortalecimento dessas mulheres que vivem mais afastadas, no sentido de reconhecer sua identidade, e agora no período da pandemia, as mulheres têm sofrido muita violência doméstica. E quem tem dado esse elemento de força e empoderamento são as próprias mulheres, que ao se autodefenderem, também defendem as outras mulheres no espaço. Então, isso é produto exatamente de uma consciência e de uma pedagogia que, para além da escola, coloca o sujeito num espaço de compreender sua cidadania e seu lugar no mundo. E isso é muito bonito, de a gente ouvir, enquanto a pessoa que a gente que está no centro urbano, num espaço onde tudo nos é possível, de acreditar que aquelas outras pessoas que estão muito afastadas, elas estão deslocadas de um princípio de conhecimento, né? De fundação de pessoa, inclusive. E o quanto é bonito ouvi-las no seu dialeto, na sua forma de se expressar, e dizer conscientemente de quanto é poderoso o seu papel naquele lugar e para aquelas coisas que elas, de fato, se enxergam enquanto mulheres naquele lugar. Isso é muito bonito. Acredito que as mulheres aí na Amazônia devam fazer isso também com auxílio de vocês. Professora, eu queria só pedir que a senhora fizesse um esclarecimento às pessoas do que se trata as pessoas que sofrem o escapelamento, porque é algo especificamente, eminentemente dessa região. É um acidente que tem, porque isso ocorre em comunidades ribeirinhas, porque o acesso é de barco, um acidente onde o motor do barco arranca o couro cabeludo, né? As pessoas às vezes vêm deitadas perto do motor. Hoje é obrigatório que os motores sejam cobertos, mas como eles moram distantes, em comunidades distantes, às vezes os barcos não fazem a cobertura do motor. E um descuido, que um fiapinho do cabelo enrosca no motor e arranca o couro cabeludo. Por isso é um acidente muito comum na Amazônia e, nesse caso, no Pará, muito especificamente, nas comunidades ribeirinhas. Por isso são mulheres, crianças e mulheres provenientes das comunidades ribeirinhas. E é um trabalho, e é uma situação que elas passam
vários meses fazendo cirurgias, fazendo enxertos, e por isso que elas ficam nesse espaço que é chamado espaço acolher, porque elas é vinculada ao hospital, mas elas não ficam dentro do hospital para evitar risco de contaminação. Elas ficam nesse espaço, que é um espaço de acolhimento, e lá elas têm atendimento, desde atendimento médico, elas têm a parte educacional, e elas têm assistência social, elas têm todo um acompanhamento. Só que elas voltam para as suas comunidades, depois voltam de novo para continuar o tratamento. Então, é um tratamento longo, é um tratamento doloroso, porque elas fazem enxertos, tiram de outros lugares do corpo para colocar na cabeça. Elas ficam com sequelas, sequelas auditivas, às vezes sequelas visuais, além da questão da perda do cabelo, que é uma outra questão muito complicada para as mulheres, né? E de modo geral, são mulheres. Tem casos de homens, mas a maioria são mulheres. E, lamentavelmente, esse ano nós tivemos muitas crianças. Poxa, sentimos muito. Alguém tem alguma pergunta para fazer a professora Ivanilde? Se tivesse, coloquem aí. Inclusive em barco de escola. Triste isso, né, professora? Muito triste. Tem muita talvez, porque a gente precisa fazer um trabalho maciço, apesar de ter movimentos, ter orientação, mas a gente precisa fazer um movimento muito maior, porque se atender a cada vez, porque as próprias crianças, elas também utilizam o barco, elas mesmas gerenciam os barcos, então elas correm o risco também do acidente. Exato. Talvez se uma política pública que pudesse atendê-las com mais proximidade, talvez pudesse diminuir, talvez não extinguir o acidente, mas pelo menos minimizar, diminuir a quantidade de acidentes. Ano passado nós tivemos poucos casos, 1 ou 2 casos, mas este ano, só no primeiro semestre, foram uns 5 acidentes e tudo com criança. E é muito difícil, porque quando sofre o acidente, nem sempre elas são atendidas de imediato, elas têm que ser deslocadas para Belém, para o Hospital da Santa Casa, que é o espaço de referência. Então, são várias situações difíceis, antes, durante e depois, quando voltam. Porque, às vezes, quando elas voltam para a escola, as professoras não sabem que elas têm sequelas, que elas não podem... elas precisam ser respeitadas nessas suas especificidades. Então, por exemplo, não pode dar sol, entendeu? Tem que ter cuidado, ter alguns cuidados. E às vezes elas voltam e as pessoas não têm percepção, além da discriminação que às vezes sofre pela perda do cabelo. Então, são situações que a gente precisa trabalhar, e por isso que eu disse que não tem como ser uma pedagogia tradicional. Ela tem que ser uma pedagogia que tenha uma perspectiva humanista, uma perspectiva que realmente tenha outros referenciais e não a pedagogia tradicional. Isso. Tem 2 perguntas aqui para a senhora, Pro. Uma é Marli Negraiô, ela pergunta, professora, como a senhora vê a educação nesse momento de pandemia? O que fazer? E Kátia pergunta, como o Espaço Acolher está funcionando durante esse período de pandemia? Primeiro, nesse período de pandemia, eu acredito que está muito difícil para todo mundo, né? Para os alunos, para os professores, porque não, a aula virtual ela não resolve, ela aparentemente parece que você está resolvendo, mas não está, porque a relação ela é fundamental no processo educativo. Além disso, as pessoas estão sofrendo, professores sofrem, alunos sofrem, estão vivendo situações, a gente vê os pais tendo problemas, família morrendo, pessoas morrendo conhecidas. Então, não é um simples dizer, hoje nós estamos em casa, amanhã a gente vai voltar e vai ser a mesma coisa. Não, nós vamos estar ainda em momentos de luto, vamos estar ainda em momentos de angústia, porque nós temos muitas incertezas. Né? Não é simplesmente dizer, vamos voltar e vamos ficar todo mundo junto, tá, acabou. Não.
nós não vamos voltar igual, nós vamos voltar diferentes, né? Diferentes, isso. Vamos voltar diferentes. Né? Não tem como a gente dizer que vai voltar igual. Essa possibilidade de ensino remoto, ela tem dois problemas. Nem atinge a todos, né? Porque tem pessoas que não têm acesso à internet, não têm computador, então algumas pessoas estão de fora. E mesmo o que é trabalhado, ela não consegue superar aquilo que é dado presencial. Né? Uhum. Então, é uma situação que a gente precisa pensar com muito cuidado, porque não é a mesma coisa de dizer simplesmente acabou a pandemia, vamos voltar e vamos continuar tudo igual, que não é. As pessoas vão estar de luto, as pessoas vão estar angustiadas. Por exemplo, eu estou em casa desde março, quase eu não saio, mas a gente vive apreensiva, vive angustiada quando tem notícia de alguém que morre que a gente conhece, a gente fica triste, a gente fica de luto. Então, não é uma coisa de dizer assim, acabou, agora vamos voltar e estamos igual. Não, nós não estamos iguais. De jeito nenhum. Nós estamos sofrendo, né? E vamos com esse sofrimento voltar. E eu acho que isso as escolas precisam pensar, que não é só higienizar a escola, entendeu? Não é só trazer os conteúdos, é também ter a percepção de quanto essas crianças sofreram nesse momento de pandemia. Então, tem que também fazer um trabalho de escuta sensível nesse processo. Lá no Espaço Acolher, eu estou afastada esse período por causa do meu isolamento, né? Então, mas eu acredito que as pessoas que... A aula não está tendo, mas acredito que lá tem um atendimento assistencial, porque elas moram lá, elas vivem lá. Agora, as aulas, acredito que estão suspensas. Né? Mas eu digo... e tem um atendimento médico também, né? Porque elas precisam ter. Isso. Professora, estamos a 3 minutinhos de encerrar. E eu queria muitíssimo aproveitar para agradecer muito a senhora esse tempo disponibilizado, que a gente sabe que quem trabalha na pós-graduação continua com seu trabalho em andamento, em encaminhamento, não parou. O trabalho da universidade que parou foram das graduações, a pós-graduação continua com seu trabalho em andamento, e a gente sabe também que a senhora tem outras ocupações, como hoje mesmo a senhora participou de reuniões e está com muita boa vontade para nos esclarecer sobre essa questão da educação de Paulo Freire, aí na Amazônia, o que enriqueceu bastante, com certeza, o meu olhar, mas também o olhar de quem está ali escutando, e dizer que eu saio desse diálogo com a senhora com outro olhar. O olhar de outras pessoas sempre melhora o nosso. E vou aproveitar também para melhorar e aguçar minha escuta. Então, vou já dividir o agradecimento com a senhora, todo mundo que está nos assistindo, tá? Pode falar. Eu que agradeço o convite, de ter a oportunidade de apresentar o trabalho, que é um trabalho coletivo. O trabalho, infelizmente, a gente não teve a oportunidade também de uma das meninas participarem, mas a gente sabe que é um trabalho muito engajado, elas têm uma luta muito grande, e a gente fica muito feliz, porque a gente acompanha tudo isso, né? A minha parte é mais de assessoria, de formação, de acompanhamento, mas eu fico muito feliz, porque a gente vê que elas se engajaram, elas lutam, elas fazem movimento para diminuir, elas acompanham essas crianças quando chegam, quando estão lá e depois quando voltam para a escola. É um trabalho belíssimo, é um trabalho brilhante. E a gente fica muito feliz porque é desafio permanente e também é muita emoção, é muita afetividade, é muito acolhimento, e eu me sinto acolhida também. Eu também. Gilda, Dani, muitas estão aqui lhe escutando, muitas estão participando, então meu coração é delas, também as amo afetuosamente demais, elas são pessoas, uma dádiva muito grande, e que Deus sempre abençoe o caminho da senhora, o caminho de quem trabalha junto com a senhora, de Denise, de Gilda, de Ritinha, de todas que estão fazendo o trabalho junto com vocês. Um beijo. Obrigado e boa noite para todos. Com saúde e fiquem em casa. É verdade. Fiquem em casa.
Fica em casa, tá? Até logo. Até logo.